Vou aqui botar, né, a aula que a gente estava trabalhando ontem. Pronto. A gente estava aqui, né, nessa página aqui. Não chegou para vocês? Tá carregando ainda, peraí. E agora? Carregou? Carregou não, Lázaro. Tá aqui, Ainda tô carregando. agora Carregou. sim. Pronto. Agora sim. Pronto. Apareceu aí para você. Foi? Todo mundo está vendo? A gente Sim, estava sim. nessa página, não era? Falando o quê? A gente falando assim, ó, que preste atenção no que diz aqui, bem claro, né? Ó, isso aqui é importante. Ó. Nessa página aqui diz assim, ó, qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero, é chamado de número racional. Era? A gente estava nisso aqui. Isso é importantíssimo. Não esqueça. Qualquer número que eu possa transformar em fração, pegar ele e posso escrever ele em forma de fração, ele é chamado de número racional. É o conjunto que nós vamos estudar agora, números racionais. Certo? Olha. Então, vamos lá, olha. Olha que coisa interessante. Né? Quais são os números? Quem são os números racionais? Olha, os números racionais aqui, quem são? Os números naturais são racionais, os números inteiros são racionais, os números decimais exatos são racionais, certo? E os decimais periódicos, ou seja, as dízimas periódicas. Por exemplo, esse número aqui, 0,555 e reticência. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, isso aqui também é racional. Já esse número, já aqueles números, por exemplo, raiz quadrada de 3, por exemplo, raiz quadrada de 2, eles não são racionais. Eu não posso transformar esses rapazes em frações. Entendeu? Esses aqui. Eu não posso transformar em fração. Esse aqui eu posso. Certo? Esse aqui eu posso transformar em fração. Depois vocês vão aprender como transformar ele em fração. Esse rapaz pode ser transformado. Então, preste atenção. Os números naturais, os números inteiros, os decimais exatos e os decimais periódicos, ou seja, as dízimas periódicas, são todos números racionais. Qualquer número que eu possa transformar em fração, ele é chamado de número racional. Isso é o básico que vocês têm que saber. Né? Qualquer número que eu possa transformar em fração. Eu posso transformar em fração, ele é racional. Entendeu aí como é interessante? É interessante esse negócio? Outra coisa. Ontem eu estava mostrando para vocês, olha a nada chegando aqui. Sai aqui para botar a nada. Eu estava falando para vocês ontem como é que transforma um número decimal em fração, não foi assim? Foi ou não foi? Bom, vamos relembrar aqui, o número decimal. Por exemplo, presta atenção. Por exemplo, como é que eu transformo um número decimal em fração? Por exemplo, qualquer número decimal. Ah, Lázaro, um número decimal é uma fração. Como é que pode? Uma porcentagem, né? Presta atenção, 10%. 10% é uma fração. Claro que isso aqui vocês já sabem, lá do sexto ano, que eu expliquei isso aqui. Quem foi meu aluno no sexto ano se lembra disso aqui, né? Que 10% é uma fração, por quê? Isso aqui é a mesma coisa que 10, olha, 10% é 10 sobre 100. 10%. Entendeu? Claro que aqui não está simplificado. Se der para simplificar, pode simplificar, né? 10%, 10%. Isso a gente já sabe. Mas o número decimal, todo número decimal exato e as dízimas periódicas são racionais. Como é que eu transformo o número decimal em uma fração? Então, prestem atenção. Vamos voltar aqui de novo, como ontem. Por exemplo, 0,5. Como é que eu transformo esse rapaz em fração? Então, vamos se lembrar. Isso eu já disse ontem, mas vamos de novo. Como é que eu transformo esse número aqui em fração? Então, prestem atenção para vocês aprenderem. Vocês vão precisar muito disso quando for resolver algumas coisas aqui pela frente, viu? Muito disso, ó. O número decimal para transformar em fração. Vocês esquecem a vírgula, esquecendo a vírgula, esqueça a vírgula.
Se eu esquecer essa vírgula, esse número se transforma em 5. Eu escrevo no numerador da fração. Coloco 1 aqui embaixo. Certo? Esqueço a vírgula, escrevo o número que deu no numerador. Coloco 1 embaixo, ou seja, 1 no denominador. E conto quantos números tem depois da vírgula aqui. Ó. Depois, não é antes, não. Depois da vírgula. Depois da vírgula. Tem quantos números? Tem 1, acrescenta 1, 0. Se tivessem 2 números, acrescentava 2, 0. Se tivessem 3 números, acrescentava 3, 0. Se tivesse 20 números, acrescentava 20, 0. Aí, agora, aqui é só simplificar, né? Ó. Simplificar por 5. Simplifica por 5. Que vai dar quanto? Olha, 5 por 5 dá 1. E 10 por 5 dá quem? Dá 2. Ora, 0,5 é a mesma coisa que 1/2. É não. Olha aí, ficou interessante. Todo número decimal, ele corresponde a uma fração. Entendeu aí qual é o negócio? Por exemplo, se eu tivesse assim, 0,02. Então, olha, esquecendo a vírgula, vai ficar como? Vai ficar 2. Sobre 1. Quantas casas? Olha, depois da vírgula, 2. Então, 2 é. Bom, simplifica por 2. Se der para simplificar, né, pessoal? Simplificando por 2, eu tenho 2 por 2 dá 1. E 100 por 2 dá 50. Bom, se eu tivesse assim, 1,25, por exemplo. Bom, esquecendo a vírgula, esse número vai ficar 125 sobre 1. Quantas casas? 2. Então, 2 é. Claro que aqui a gente sabe que dá para dividir por 5, né? Dá para dividir por 5, que vai dar quanto? 125 por 5 dá 25, né? Aí, 100 por 5 dá 20. Ainda dá para simplificar por 5, né? Que vai dar quanto? 25 por 5 dá 5 e 20 por 5 dá 4. Pronto. Esse número decimal corresponde a 5 quartos. Não é isso? Então, todo número decimal corresponde a uma fração. Todo número decimal, por isso que o número decimal é chamado também de número racional. Quem são os números racionais? Todo aquele número que dá para ser transformado em fração. Tenho um número e posso transformar ele em fração, ele é decimal. Não esqueça disso, viu, pessoal? Preste atenção. Esse número aqui, por exemplo, 0,003. Ora, transformando em fração. Escrevendo a vírgula, fica 3 sobre 1. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3. Pronto. 0,003 é 3 milésimos. Certo? Ah, Lázaro, mas você está dizendo aí, Lázaro, que todo número decimal corresponde a uma fração. Então, Lázaro, se o número decimal se transforma numa fração, pode acontecer o contrário, Lázaro. Não pode acontecer o contrário. Por exemplo, pode ter situações no dia a dia aqui, no nosso estudo, em que você precisa fazer o contrário. Como assim, Lázaro, o contrário? Eu pego para vocês e digo assim, por exemplo, digo aqui para vocês, por exemplo, essa fração corresponde a que número decimal? Aí como é que eu faço? Eu sei que para transformar uma fração, todo mundo se lembra, um número decimal em fração, aí esquece a vírgula, coloca um rapaz lá, coloca um embaixo, acrescenta o total de 0 de casas decimais, ok, beleza. Mas como é que eu pego um rapaz desse aqui, e transformo ele em... Vamos aqui, voltando para cá. Peraí. Como é que eu pego um rapaz desse agora aqui, um número desse aqui, que é uma fração, e volta a ser um número decimal? Ora,
Se todo número decimal é uma fração, presta atenção. Todo número decimal é uma fração. Então, toda fração é um número decimal. Vocês concordam comigo? A fração, por exemplo, 1/2. Como é que ela volta a ser uma fração? Né? Como é que isso aqui volta a ser um número decimal? Como é que isso aqui se transforma num número decimal? Como é que isso aqui se transforma num número decimal? Então, preste atenção. Se uma fração é um número decimal, eu posso pegar um número decimal e transformar numa fração? Eu posso pegar uma fração e transformar num número decimal. Não posso, não? Eu posso pegar essa fração aqui, ó, e transformar num número decimal. Como é que eu faço isso, lá? Como é que eu pego uma fração e transformo num número decimal? Então, prestem atenção. Para transformar uma fração no número decimal, você faz o seguinte, ó. Você vai fazer uma divisão. Vai pegar o numerador da fração e vai dividir pelo denominador da fração. Vai dividir. Ah, Lázaro, como é que divide aí? Quando sobrar o resto? Não vai sobrar resto. Vocês vão dividir da seguinte maneira. Vamos lá. Ó. Dividindo. Ó. Eu vou dividir. Quando não der mais para dividir, eu vou usar vírgulas. Olha, vamos prestar atenção. 5 dá para dividir por 4, não dá? Que dá 1, né? Vamos lá. Dá 1 aqui. 5 dividido por 4 dá 1. Então, 1 vezes 4 é 4. 4 para 5 sobra 1. Pronto. Não dá mais para dividir, nem tem mais números para baixar, né? Não tem mais ninguém aqui para baixar. O que é que eu faço, lá? Eu tenho que continuar dividindo. Eu não posso deixar desse jeito. Eu tenho que continuar essa divisão. O que é que eu vou fazer para continuar essa divisão, Lázaro? É o seguinte, eu preciso que esse número aqui fique grande para dividir por esse, porque 1 não dá para dividir por 4, porque 1 é menor do que 4. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento uma vírgula aqui. Quando eu acrescento uma vírgula aqui, ela me dá o direito de colocar um 0 aqui, ó. Então, pronto, eu já acrescentei a vírgula, coloquei um 0. Agora dá, não dá? Ficou 10, ó. 10 dividido por 4, ó. 10 dividido por 4 dá um 2, né, ó? 2 vezes 4 é 8. 8 para 10, faltam 2. Ainda não deu certo ainda, né? Mas eu já coloquei a vírgula aqui, eu posso colocar outro 0 aqui, eu já coloquei a vírgula. Então, agora deu 20. 20 dividido por 4 dá 5. Agora, 5 vezes 4 é 20. E 20 para 20 não falta nada. Pronto. Agora sim, ó. Divisão exata aqui, ó. Esse número aqui corresponde a 1,25. Está aqui, ó. Bem bonitinho. Então, para transformar um número decimal em fração é simples. Né? Só é fazer aquele processo que a gente já viu. Mas para transformar uma fração num número decimal, eu tenho que fazer a divisão. Não tem outra maneira de fazer. A única maneira que vocês têm para fazer é essa, fazer a divisão. Pegar e dividir. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou dividir 1 por 2. Olha aqui, ó. 1 dividido por 2. Dá para dividir, pessoal, 1 por 2? Claro que não. 1 é menor do que 2. Eu não posso dividir 1 por 2. Como não dá para dividir, eu coloco 0 no quociente e uma vírgula. Porque quando eu coloco o 0 e a vírgula, me dá direito de colocar outro 0 aqui, ó. Pronto, agora deu. Deu o quê? 10. Aí 10 dá para dividir? Dá. Agora 10 dá para dividir. 10 dá para dividir por 5, por 2, que dá 5. Agora, 5 vezes 2, 10. Para 10, não falta nada. Pronto, divisão exata. Então, o meio corresponde a 0,5. Então, agora, não tem mais desculpa, não. Vamos deixar de desculpa agora. Não, a divisão não deu exata. Ora, se eu me importa se a divisão deu exata ou não. Não tem problema. Se a divisão pode dar exata, pode não dar exata, não tem problema. Vocês podem continuar dividindo. Quando não tiver mais números para baixar, é só colocar uma vírgula no quociente e vocês terão o direito de colocar zeros. Certo? Às vezes, acontecem coisas interessantes. Por exemplo,
Se eu mandar vocês transformarem essa fração no número decimal, 1/3, o que vai acontecer? Preste atenção. 1 dividido por 3. Dá para dividir 1 por 3? Claro que não. Vai dar um 0 e uma vírgula. Quando eu boto 0, dá direito de colocar um 0 aqui. Pronto. Agora eu tenho 10. Agora 10 dá para dividir, que dá um 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 falta 1. Já coloquei vírgula, posso acrescentar 0. Que vai dar de novo o quê? Olha, 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Ora, já coloquei vírgula, posso colocar 0. Aí, vocês estão vendo que vai sempre repetir esse 3 aqui? Então, olha, dá 0,333 e reticência. Na realidade, quando eu transformei essa fração no número decimal, não deu um decimal exato. Deu o quê? Deu uma dízima periódica. Mas a gente já sabe que as dízimas periódicas também são números racionais. Nós já sabemos disso. Mesmo eu indo transformar esse número decimal, essa fração em número decimal, não deu um decimal exato, mas deu o quê? Deu uma dízima periódica. Porque eu vou continuar, né? Aqui vai dar 3 vezes 3, 9, aí para 10, 1, aí bota 0, aí dá 3 de novo, aí lá se vai. Eu passo o resto da vida dividindo aí, sempre vai dando 3, sobrando 1, dando 3, sobrando 1, dando 3, sobrando 1. E assim, posso passar a vida toda, né, fazendo isso aí, que eu nunca vou parar. Então, vocês entenderam que o número racional, vamos aprender isso é importantíssimo. O número racional é todo aquele número que pode ser transformado em fração. Nós acabamos de ver que os números decimais, eles podem ser transformados em fração. E acabamos de ver que, se é verdade, eu posso voltar. Se o número decimal pode ser transformado em fração, a fração pode ser um número decimal. Pode ser escrita como um número decimal. E nós provamos, olha, todas as frações aqui foram escritas como números decimais. Está aqui as frações. Não é isso? Só é dividir o numerador pelo denominador. Vocês vão precisar disso às vezes, certo, pessoal? Então, transformando fração em número decimal e transformando número decimal em fração. Vocês poderão, em um momento qualquer aí, numa adição, numa subtração, vocês precisarem usar uma das duas coisas. Ou transformar uma fração no número decimal, ou transformar um número decimal em fração. Não sei, poderá aparecer algo desse tipo. Vocês entenderam como é que faz? Estão prontos para fazer a qualquer momento? Então, preste atenção. Toda fração corresponde a um número decimal e todo número decimal corresponde a uma fração, né? Continuando aqui, né, assim, continuando aqui, vai lá para a página. Olha, página 79. Vamos lá? Página 79. Na página 79, bem claro aqui, tem o quê? Conjunto dos números racionais. Aqui, página 79, 80. Aqui, 79, 80. Conjunto dos números racionais. Bem bonitinho aqui, como é que ele é representado, olha. Ele é representado dessa maneira, olha. Pela letra Q. Tá vendo aqui, ó? Pela letra Q. Conjunto Q. Esse Q, assim, com esse tracinho aqui, é para diferenciar, para saber que nós estamos falando de conjunto, né? Que é o conjunto dos racionais, é um conjunto, é sempre representado por uma letra maiúscula, né? Está aqui o exemplo, nós já conhecemos os naturais, os inteiros, e agora vamos conhecer o quê? Estamos conhecendo os racionais. Então, preste atenção, ó. Prestem atenção. Todos os números que podem ser escritos em forma de fração, é P sobre Q, forma de fração, não é isso? Com P e Q sendo números inteiros. Ou seja, P e Q são números quaisquer, inteiros. E Q nunca pode ser zero. Por que não pode ser zero, Lázaro? O quê? Por que, Lázaro, que Q não pode ser zero? Porque Lázaro falou que não existe nenhuma fração, por exemplo, com denominador zero. Isso eu já falei. Então, não pode. P pode ser zero? Pode. Pode ser zero. P pode.
certo? Pode ser zero. Por exemplo, 0 sobre 2 é uma fração. Agora, 2 sobre 0 não pode. O numerador pode ser 0. O denominador, nunca. Primeiro mandamento da matemática. Você já disse mais de uma vez, né? Primeiro mandamento da matemática. Não existe divisão por zero. Fração é a divisão. Não existe divisão por zero. Isso a gente já sabe. Primeiro mandamento da matemática, não existe divisão por zero. E o segundo, qual é? O segundo mandamento da matemática é Amar o professor de matemática. acima de todos os outros professores. Não é assim? Aí aqui É. tem uma relação aqui, né? Olha a relaçãozinha aqui, ó. Interessantíssima. Que relação, Lázaro, que você quer que a gente aprenda? Essa daqui, ó. Os conjuntos que nós já conhecemos, vocês conhecem, porque nós já falamos dele. Quais são os conjuntos que a gente conhece aqui, ó? Primeiro conjunto que vocês estudaram no 6º ano, são o conjunto dos números naturais. Os naturais servem para contar as coisas. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Nesse ano, no 7º ano, lá no início do ano, nós começamos a estudar o conjunto dos números inteiros. Foi esse aqui, ó, conjunto Z. N naturais, Z inteiros. Está aqui. No meio do conjunto fica o 0, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. E agora conhecemos o rapaz aqui chamado conjunto dos racionais. Está aqui ele, bonitinho aqui, racionais. Então, olha uma coisa. Dentro do conjunto dos racionais estão os naturais e os inteiros. Então, esse conjunto racional é super grande. Super grande. Certo? Super grande mesmo. Ele é grande que você nem imagina. Dentro dele, só para vocês terem uma ideia, né? Os naturais já são infinitos. Os inteiros já são infinitos. Aí, 2 infinitos dentro de um conjunto já dá o quê? Uma coisa grande demais. Então, tá aí. Essa é a relação do conjunto, né? Conjunto dos números racionais. Todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Prestem atenção nisso. Vamos lá? Representando eles em uma reta. Não, vocês tenham calma com as coisas, né? Representando esses números em uma reta. É difícil, pessoal, de representar eles. Por que é difícil, pessoal? Porque, vou só dizer aqui uma coisa para vocês. Entre dois números naturais, entre dois números naturais, aqui, por exemplo, olha, na reta, vamos supor que aqui seja a reta inteira, a reta inteira. Olha, a reta dos números inteiros, está aqui, ó. No meio, 0, para cá os positivos, para cá os negativos. Não é assim a reta, olha. 0, aí 1, 2, 3, 4, aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim vai. Não é assim? Olha, aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, como esse conjunto é grande. Aqui, ó, entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1. Só aqui, nesse pedaço aqui, ó. Existem infinitos números racionais. Vou citar aqui uns para você. Não foi caiu aqui em casa, eu saí da aula. Não, tá certo, não tem problema não. Dá certo agora. Olha, entre esse rapaz, entre o 0 e o 1, entra aqui, existem infinitos números racionais. Por exemplo, olha, existe 0,1, 0,2, 0,3. Aí, olha, tem muitos. Aí tem 0,000000001. Tem infinitos aqui, entre esses dois números, entre o 0 e o 1. Entre o 1 e o 2 tem infinitos, entre o 2 e o 3 tem infinito, entre o 0 e menos 1 tem infinito. Eles são grandes demais. É um conjunto super grande. Só para vocês terem uma ideia, né? Mas vocês sabem que os números positivos estão depois do 0 e os negativos estão antes do 0. Não é isso que vocês sabem? Os números naturais, os números racionais, eles têm módulo também, como os inteiros, como os naturais. O que é módulo, pessoal?
módulo, ou também conhecido como valor absoluto. Módulo ou valor absoluto, que é a mesma coisa. Simplesmente, né, pessoal? É o número lá com os pauzinhos de lado, né? Assim, ó, bota esses pauzinhos aqui. Por exemplo, quando eu colocar aqui, por exemplo, isso aqui, ó, esses pauzinhos aqui de lado, ó, tá vendo? Isso é chamado de módulo ou valor absoluto de um número. Por exemplo, isso aqui eu leio módulo de menos 3 quartos, quando esses pauzinhos aqui de lado, ó, barras verticais. Eu tenho duas barras verticais. O número é escrito sobre duas barras verticais. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, se eu fizer assim, eu estou dizendo isso aqui, vocês têm que aprender que isso aqui significa, ó, isso é uma barra, viu? Isso aqui significa módulo de menos 3. E o que é o módulo do número? Nada mais, nada menos que o número sem sinal. É o número sem sinal, né? Olha, chamamos de módulo ou valor absoluto de um número racional a medida da distância entre o ponto que representa esse número e a origem. O módulo é uma distância, é a distância do número ao zero. Como o módulo é distância, distância não tem sinal. Então, por exemplo, o módulo de menos 3 é 3. Então, o módulo de menos 2 terços, por exemplo, é 2 terços. O módulo de 2 terços, ora, também é 2 terços. Entendeu? O módulo de mais 2 terços, também é 2 terços. Ou seja, o módulo é o número que tiver dentro do módulo, aqui dentro dos parênteses, aqui sem sinal. Entendeu aí? O módulo é isso. Está aqui, ó. O módulo de menos 3 quartos é 3 quartos. O módulo de mais 3 quartos é 3 quartos também. O módulo é isso. Não é assim? Todo número racional também tem oposto ou simétrico. O que é oposto ou simétrico? É ele com sinal invertido. Por exemplo, se eu tiver um número menos 2 terços, qual é o oposto ou simétrico? É mais 2 terços. São números iguais com sinais diferentes. Opostos, oposto ou simétrico. Oposto ou simétrico. Números iguais com sinais diferentes. Entenderam aí como é interessante? Números opostos ou simétricos. Então, isso é o que a gente está aprendendo devagarinho. Devagarinho, com calma. Nós não estamos com pressa, né? Então, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês agora, certo? Agorinha, né? Agorinha, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão para a página para a página 79, assim, 79, e vocês vão fazer a questão de número 5. É assim? Questão de número 5. Na página 79, questão de número 5. Certo? 79, questão de número 5. Vocês vão fazer. Preste atenção. 79 é a questão de número 5. O que diz aqui na questão de número 5? Diz o seguinte, ó. Preste atenção. Tem aqui os números. Tem a porcentagem. Você vai escrever em forma de fração irredutível essa porcentagem. E vai escrever em forma de número decimal. Ou seja, você vai pegar isso aqui e vai dividir para transformar no número decimal. E vai transformar em porcentagem também aqui alguns. Né? Esses aqui vão transformar em porcentagem também. Vocês vão aprender, vocês vão entender. Vocês vão aprender. Vão saber como fazer. Certo? Na questão, qualquer dúvida, vocês perguntam. Na página 80, vocês vão responder a questão 10. Olha, preste atenção. Na página 79, vocês vão responder a questão 5. Na página 80, vocês vão responder a questão 10. Na página 81,
81 não. 82, vocês vão fazer a questão 16 e 17. Então, preste atenção. Questão 10, questão 5, questão 10, questão 16 e 17. 5, 10, 16, 17. Página 79, página 80 e página 82. Não é isso? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês se liguem, né? Prestem atenção, tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem. Perguntem qualquer coisa lá no grupo, viu? Que a gente responde. Não se preocupem. Então, essa foi nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi essa. Então, para quando, Lázaro? Essa atividade, Lázaro? Para a próxima aula. Quando é a próxima aula? Segunda-feira. Então, você tem muito tempo para ir pensar, para ir resolver. Então, pronto. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. E vamos prestar atenção, se ligar, porque a partir de agora o assunto vai começar a dar uma complicadazinha. Porque vocês estão avançando. Quanto mais para frente, mais complicadinho fica. Então, é bom a gente aprender esse básico agora aqui, essa parte aqui, de saber o que é um número decimal, transformar um número decimal em fração, transformar uma fração em número decimal, porque lá na frente a gente vai precisar. Valeu? Um abraço, tchau, fiquem com Deus, fui. Posto já a aula aí, viu?